Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje faremos as páginas 29, 30, 31, 32 e 33, ok? Vamos lá então. Letras M e N. 1. Leia as palavras e separe-as em sílabas. Bom, vocês já sabem separar as palavras em sílabas, certo? Então, toda vez que eu abrir a boca para dizer aquele conjuntinho de letras que formam um som, é a minha sílaba, certo? Depois, respondam as três questões A, B e C. A. Pinte as letras M e N nos finais das sílabas. Pessoal, isso significa que não é para você pintar o M quando ele estiver no final da palavra, é no final da sílaba. Então, por exemplo, símbolo. Símbolo tem três sílabas: sim, bo, lo. O sim é uma sílaba e no final dessa sílaba sim, quem vem? A letra M. Entenderam? Então, o M não é no final da palavra, é no final da sílaba, certo? B. Quais letras aparecem depois do M? Então, você, analisar aí as três palavrinhas: símbolo, campanha e desmatamento. Então, quem veio depois do M? Vocês vão anotar aí. C. Que letra aparece depois do N? Então, observem aí que tem a palavra desmatamento. Que letra que veio depois do N em desmatamento? E aí, aqui vem explicando o porquê que eu uso M e o porquê eu uso N. Farei a leitura agora para vocês. Usa-se M antes das letras P e B. Exemplos: tempo, lâmpada, umbigo, samba. Todas as letras, M, elas estão antes do B ou do P. Então, por exemplo, tempo, o M veio antes do P. Umbigo, o M veio antes do B. Antes das outras consoantes, usa-se N. Exemplos: gente, bandeira, canção, confete. Mas para isso, pessoal, tem uma razão, tá? Então, quando eu digo o som M, eu digo com a boca fechada. Quando eu digo o som N, eu fico com os dentes abertos, fechados e a boca aberta. Por isso que quando eu escrevo uma palavra com M, eu fecho a boca e com N eu abro a boca. Como assim, professora? Diga aí na sua casa a palavra samba, que é com M. Você perceberá que a sua boca ficará fechada. Então, olha lá. Samba. A sua boca fechou na primeira sílaba. Samba. Agora, uma palavra com N. Confete. Confete. Então, olha lá, ó, confete. A boca ficou aberta. Então, é por isso que o M é antes do P e do B, por conta do som da letra. E o N, desculpa, antes, tá? E o N antes das outras vogais. Certinho, pessoal? Número 2. Escreva o nome dos elementos representados nos desenhos, prestando atenção ao uso de M e N. Então, eu tenho aí, ó, onça, canguru, pombo, elefante, manga, morango, melancia e carambola. Facinho, né, pessoal? Vocês já sabem a regrinha. Portanto, não vale errar, certinho? Número 3. Pesquise em jornais e revistas e palavras em que as letras M e N aparecem no final de sílabas e colhe-as em uma folha de papel grande. Não precisa fazer isso. Você pode escrever aí umas 10 palavrinhas aqui nesse espaço mesmo da apostila, tá? Só para treino de palavras que eu uso M e N no final da sílaba, não é no final da palavra. Volto a falar do exemplo da palavra símbolo. Símbolo, o M não está no final da palavra. Mas quando eu separo ele em sílaba, sim, bo, lo, o M está no final da sílaba sim. Ok, gente? Bom, continuando aí, página 30. A leitura entrou na roda. Agora faremos a leitura desta tirinha, que é um dos gêneros textuais deste volume, e realizaremos a sua interpretação. 1. Releia a tira 3 e faça o que se pede.
Então, vamos ler aí a tirinha. Oba, oba! Plantando uma árvore nova, Chico! Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Não, de esperança. Então, observemos aí a tirinha, pessoal. O Chico está plantando uma árvore e vem o Zé Lelé, que é o outro personagem, todo contente achando que é uma árvore frutífera. E quando ele pergunta ao Chico do que é essa árvore, o Chico diz de esperança. Esperança não é uma fruta, mas quando você, observa a tirinha, você entende o porquê que o Chico está falando de esperança. Porque aí, pessoal, nessa tirinha está fazendo uma crítica ao desmatamento, tá? Então, só teremos esperança quando as pessoas se conscientizarem que plantar árvores é necessário para a manutenção da vida na Terra. Certinho, pessoal? Aí vêm algumas questões que estão muito fáceis e gostosas de fazer. Letra A. Quem são os personagens dessa tira? Vocês já sabem. B. O que Chico Bento estava fazendo? Fácil, né? C. Que tipo de árvore Zé Lelé achou que Chico Bento estava plantando? Também eu sei, tenho certeza que vocês sabem. D. Chico Bento disse que estava plantando uma árvore de esperança. O que ele quis dizer com isso? Bom, gente, já comentei, mas é bom enfatizar. Para o Chico, em razão do desmatamento, plantar uma árvore representa a esperança, o que demonstra toda a sua preocupação com o meio ambiente. Então, aí é a preocupação do Chico, com o meio ambiente. E, você concorda com o Chico Bento? Por quê? Olha só, são duas perguntas e uma. Sim e não e por quê? Se você responder sim, tem que colocar o porquê. Se responder não, também tem que colocar o porquê. F. Qual foi a reação de Zé Lelé ao ouvir a resposta de Chico Bento? Fácil, né, pessoal? É só observar o rostinho dele e assinalar a resposta correta, que eu tenho certeza também que vocês sabem. Página 31. Que características dos personagens passam a imagem de que eles vivem no campo? Como que eu sei que o Zé Lelé e o Chico vivem no campo? Vocês, irão descrever o tipo de roupa, como eles andam, para que vocês digam de fato que eles são personagens que vivem no campo. 3. Leia o diálogo entre Zé Lelé e Chico Bento e faça o que se pede. Observe que, para caracterizar o modo de falar dos personagens, o autor trocou ou retirou letras de algumas palavras. Bom, vocês já conhecem como é o modo de falar do Chico Bento e do Zé Lelé. Então, vou ler lerei a tirinha e o diálogo entre eles da forma que eles falam. Vamos lá. Oba, oba! Plantando uma árvore nova, Chico? Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Não, de esperança. Letra A. Grife as palavras em que há troca ou falta de alguma letra. Então, vocês, vão observar o diálogo do Zé Lelé com o Chico e grifar, ou seja, passar um tracinho embaixo das palavras que têm trocas de letras. Então, por exemplo, plantando. Plantando é a fala do Chico e do Zé Lelé. Mas qual é o correto? Plantando, com L. Então, aqui teve uma troca de letra? Teve. Tirei o L e coloquei o R. Bom, depois disso, lógico que vocês vão ler todas e grifar as que estão faltando letras ou com alguma troca. B. Reescreva o diálogo acrescentando a letra que foi suprimida, ou seja, que foi retirada, ou substituindo a que foi trocada nas palavras que você grifou. Então, o que é reescreva? Escrever novamente. Então, vocês reescreverão esse diálogo aqui neste espaço, porém, da forma correta de escrita. Então, ao invés de plantando, vocês escreverão plantando. Certinho, pessoal? Letra C.
A fala dos personagens lembra uma variedade da língua falada por pessoas de algumas regiões do interior do Brasil. Que variedade é essa? Então, no interior do Brasil, é comum falar como o Chico e o Zé Lelé. Lógico que as pessoas falam, mas elas não devem escrever, né, dessa forma, certo, pessoal? Vocês sabem a resposta aí. 4. Leia as formas de registro a seguir e assinale a que se aproxima mais de sua pronúncia. Então, tem 3 opções. Qual é a que mais se aproxima do jeito que você fala? Você irá assinalar aí, certo? Bom, página 32. E não i. O e não u em sílaba átona em final de palavra. Professor, o que é sílaba átona? Olha só, embora já, né, tenhamos falado disso em sala de aula, antes de ficarmos em casa, é bom sempre retornar esse assunto, porque vocês vão se deparar aí com ele até os últimos anos da educação básica. Então, olha lá. Todas as palavras têm somente uma sílaba forte, chamada de sílaba tônica. As demais são átonas, ou seja, fracas. Então, quando eu digo uma palavra, vocês já sabem que todas as palavras têm somente uma sílaba tônica, ou seja, uma sílaba forte. As demais sílabas são fracas. Então, por exemplo, carambola, tá? Eu vou chamar a palavra para eu descobrir a sílaba tônica, como eu já ensinei vocês. O carambola. Qual é a sílaba tônica? O bó, que foi a sílaba que eu disse com mais intensidade. O cá, o rã e o lá são sílabas átonas, porque elas são mais fracas do que a sílaba bó. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Número 1. No texto a seguir, para marcar a pronúncia de uma das variedades da língua portuguesa, algumas palavras foram escritas com i em vez de e, outras com u em vez de o. Leia o texto com atenção. Então, sigam aí a leitura, por favor. Chico Bento é um personagem que representa a pureza e a simplicidade. Usa chapéu de palha e toca modas de viola. Vive nadando no rio, pescando, dormindo na rede e brincando com seus amigos. Tem um carinho enorme pelos animais do seu sítio, como a vaca malhada, a galinha Giselda e o porquinho torresmo. Então, vocês, notaram aí que ao invés de e, foi escrito com i. E ao invés, de o, da letra o, foi utilizada a letra u. Tá? Tá tudo grifadinho aí, olha só, destacado. As com i estão de amarelo, e as com u estão de verde, certo? 2. Então, esse era só a leitura. O exercício está aqui. Reescreva o texto fazendo as alterações a seguir. O que é reescreva? Escreva novamente. Então, esse textinho aqui, vocês escreverão de forma correta aqui, certinho? Então, olha lá. Sílabas pintadas de amarelo devem ser escritas com e não i. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tá o que, mas é que. Então, no lugar do i, vocês colocarão a letra e. Então, toda vez que tiver amarelo, no lugar do i é o e. E as sílabas pintadas de verde devem ser escritas com o e não u. Por exemplo, nadando. Não é nadando, é nadando. Então, toda vez que tiver destacado em verde no lugar do u, vocês colocarão a letra o, ok? Facinho, né, pessoal? Bom, vamos aí finalizar na página 33. Sufixo, eiro ou eira. Professora, o que é sufixo? Já vou explicar.
3. Releia a pergunta que Zé Lilé fez a Chico Bento. Então, olha lá, ele fez uma pergunta, olha o ponto de interrogação aí. Oba, oba! Plantando uma árvore nova, Chico? Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Letra A. Copie o nome das frutas. Facinho, né, gente? B. Você conhece alguma dessas árvores frutíferas? Já viu uma goiabeira? Uma jaqueira? Ou uma mangueira? Bom, então essa daqui é só uma questão para vocês. E aí, pessoal, a goiabeira é a árvore que dá o quê? E a jaqueira, né? E a mangueira? Tenho certeza que vocês sabem, tá? C. Leia e grife a parte igual dos nomes dessas árvores frutíferas. Como assim, professora? Goiabeira, jaqueira, mangueira, todas elas terminam com eira. Então, vocês vão grifar o eira em todas as palavrinhas aí. Certinho? Bom, agora dá para explicar o que é sufixo. E está escrito aqui, ó. A parte que você grifou chama-se sufixo, ou seja, da palavra goiaba eu consigo formar goiabeira. Da palavra jaca eu consigo formar jaqueira. E da palavra manga eu consigo formar mangueira. Então, sufixo é isso, quando eu tenho uma palavra e desta mesma palavra eu consigo formar outras, certo? Número 4. Utilize o sufixo eiro ou eira para formar o nome das árvores que dão os seguintes nomes. Então, olha lá, banana, bananeira, figo, figueira, laranja, laranjeira, pera, pereira, abacate, abacateiro. Por isso que está aí, ó, eiro ou eira, ok? E depois tem as demais aqui. Ao término do vídeo, colocarei para vocês um link, né, de uma música super legal que fala de todos os nomes, né? Aliás, não de todos, né? Mas de muitas árvores frutíferas e os seus frutos, tá? É super legal. Eu tenho certeza que alguns já ouviram, mas a maioria pode ser que não. Assistam que vocês gravarão o nome de todas as árvores frutíferas que fala no vídeo, assim, sem nenhuma dificuldade. 5. Leia as frases e complete-as. O pêssego é o fruto do... Como que é o nome da árvore que dá o pêssego? B. A é a árvore que dá maçãs. Como é o nome da árvore que dá maçãs? C. A árvore que dá cerejas é chamada de... Bom, pessoal, facinho, né? Muito gostosa essa atividade, fácil de entender e eu tenho certeza que vocês farão com muito capricho, ok? Muito obrigada, fiquem com Deus, até a próxima aula.